Olá! O prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda 2010 vai até o próximo dia 30 de abril. Segundo a Receita Federal, em Mato Grosso do Sul, mais de 310 mil contribuintes terão que entregar a declaração do imposto com ano base de 2009. O contribuinte deve ficar atento, porque foram modificadas algumas regras da declaração. Em todo o Brasil, as novas regras vão liberar 1,5 milhão de pessoas da obrigação de prestar contas ao fisco. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora no Entrevistando com o contador Clauber Neckel. Olá, seja bem-vindo. Obrigado. Neckel, quais são as principais mudanças do imposto de renda esse ano? Esse ano a Receita Federal implementou, dentre várias mudanças, a desobrigação para aquele contribuinte que por algum motivo ele participava de uma pessoa jurídica, ou uma empresa, ou uma associação de bairro, ou uma creche, ou uma associação de pais e mestres. Esses contribuintes, eles estão desobrigados a apresentar a declaração do imposto de renda. Os contribuintes que também fazem parte de empresas, por exemplo, uma novidade agora no mercado, que é o microempreendedor individual, ele também não está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda, desde que ele não se enquadre nas outras obrigações, que é o rendimento acima de 17 mil, patrimônio acima de 300 mil. Dentre as mudanças, eu destaco essa, das pessoas físicas que fazem parte de pessoa jurídica. E por que os contribuintes precisam fazer a declaração do imposto? Qual que é a finalidade? A finalidade primordial da apresentação do imposto de renda é com relação à Receita Federal. Ela quer saber qual foi a evolução patrimonial do cidadão. E para ela saber a evolução patrimonial é necessário. E para isso ela criou algumas regras. Dentre elas, a questão, se o cidadão prestou serviço em algum lugar, seja autônomo, ou seja funcionário, ou seja, de alguma forma ele recebeu rendimentos que ultrapassem 17.215,08 centavos, ele está obrigado a apresentar a declaração. Um detalhe importante é que não basta o contribuinte ter recebido os 17 mil. De repente ele não recebeu 17 mil de rendimento tributável, que por exemplo é salário, é prestação de serviço de qualquer natureza, mas ele recebeu acima de 40 mil reais de rendimento isento e não tributável. Isso daí ele fica sabendo no formulário que a pessoa jurídica pagadora informa para ele se é tributável ou não. Se ele recebeu acima de 40 mil, também está obrigado à apresentação da declaração do imposto de renda 2010. E quem não deve fazer a declaração do imposto de renda? Não existe essa limitação, quem não deve. Todos os contribuintes, eles tendo o CPF, eles podem apresentar a declaração, independente de estar obrigado ou não. Logo, para quem não está obrigado, é uma faculdade. Ele pode apresentar a qualquer tempo e mais uma novidade, ele não paga multa por entrega fora do prazo, mesmo que ele opte por entregar fora do prazo. E o contribuinte que é isento, ele precisa fazer alguma declaração? O contribuinte isento de rendimento, um exemplo, ele trabalhou e recebeu menos de 17 mil reais no ano calendário 2009. Teoricamente ele está desobrigado. E ele não tem patrimônio acima de 300 mil reais, também está desobrigado. Ele não recebeu rendimentos isentos e não tributáveis, ou tributáveis exclusivamente, inferior a 40 mil. Ele não está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Todavia, se ele quiser se manter atualizado com a Receita Federal, ele pode. Não tem impedimento nenhum. Se ele quiser, ele pode apresentar. E qual é a diferença entre declaração simplificada e a declaração completa do imposto de renda? Carla, aqui cabe um comentário assim bastante importante, que significa assim: o contribuinte que opta pela declaração completa, ele é obrigado a apresentar para a Receita Federal as deduções,
aquelas deduções com despesas médicas, com os dependentes, previdência privada, se ele tiver, coisa assim. Aquele que opta pela declaração simplificada, o governo dá para ele a possibilidade dele, por exemplo, ele tem um rendimento de R$100 mil. O governo ele dá um desconto para ele, da base de cálculo de 20%. Ou seja, ele já tem os R$20 mil de desconto. Observando que esse desconto não pode ultrapassar R$12 mil. Existe um limite de idade para declarar o imposto? Carla, foi boa essa pergunta, porque existe um equívoco com relação até ao Estatuto do Idoso. Mas, independentemente disso, o contribuinte ele pode ter 1 ano de idade, ter recebido uma herança, ele está obrigado a declarar o imposto de renda. Ou ele pode estar acima de 60 para mulher e de 65 para homem, desde que ele se enquadre nas obrigatoriedades, ele tem que fazer a declaração do imposto de renda. E quem está viajando, por exemplo, pode declarar depois do prazo? Não. Quem está viajando é aconselhável que faça a sua declaração antes do prazo final, que é 30 de abril. Se ele estiver viajando, ele pode, se ele for entregar num formulário de papel, procura uma agência do correio, vai ter um custo de R$5, ele só coloca o domicílio fiscal dele, que é o endereço, correto, ele pode entregar sem problema nenhum. Ou se ele optar por entregar em disquete, procura o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, e ele também pode entregar, ele pode entregar com mais facilidade, que é pela internet, de qualquer lugar do planeta. E quais são as principais dúvidas dos contribuintes? As principais dúvidas dos contribuintes pairam exatamente nessa questão de se eu estou obrigado ou não estou obrigado. O que o contribuinte tem que observar é qual que é a forma da renda dele. Existe um critério que a Receita Federal tem usado já há alguns anos, que são para aqueles contribuintes que recebem aluguéis. Até um tempo atrás, a Receita Federal não tinha esse controle. Agora tem. Se ele recebe aluguel, o aluguel é tributável. Se ele recebe aluguel, ele está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Só não está se o rendimento de aluguel for menor que R$ 17.208. Fora disso, ele está obrigado. Agora, também cabe destacar os profissionais liberais, por exemplo, médicos, advogados, dentistas. Esses profissionais, desde que a renda deles seja maior que 17 mil, ele está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Ainda assim, se a renda for menor, mas ele estiver incluído naquelas outras obrigatoriedades que eu já falei, que é o patrimônio acima de R$ 300 mil, ele está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda.